Olá, sou Luiz Felipe e juntamente a Lívia Sintra e Paulo Sterzo, formamos o grupo 19 em que faremos uma análise acerca do estudo de caso da Solinftec, empresa ofertante de tecnologias ao setor agrícola. Inicialmente é importante contextualizar o histórico da Solinftec. Para isso, relembra-se que em 1998, um grupo cubano de 7 engenheiros desembarcou no Brasil com a seguinte missão: solucionar possíveis problemas da cadeia de cana-de-açúcar. Inicialmente, as soluções se concentravam na Cosan, futuramente Cosan Raizen. Em meados de 2005, um dos engenheiros, Britaldo Hernandes, foi convencido por um de seus professores a não cursar um doutorado em engenharia agronômica pela Universidade de São Paulo para que pudesse dar sequência ao projeto iniciado em 1998. Assim, nascia a Solinftec, com cliente único Cosan Raizen. As soluções propostas nesse momento já impactaram a redução de custos, no entanto o destaque reside atualmente, tendo em vista que a empresa atua em mais de 10 países e 20 milhões de acres de terra. As estratégias para que isso fosse possível se basearam inicialmente em parcerias. Primeiramente, em relação à tecnologia da informação, foram formadas alianças poderosas com a Oracle e IBM para que se pudesse desenvolver as soluções para os seus clientes. Em seguida, visando a internacionalização, também foram acordadas alianças interessantes com a AGCO, empresa desenvolvedora de maquinários agrícolas, para que pudesse assim dar início à expansão da empresa. Hoje, como será discutido mais à frente, a empresa tenta penetrar no mercado americano por intermédio de uma série de clientes já estabelecidos. As soluções da Solinftec se dividem em duas: aquelas que são utilizadas diretamente no campo e aquelas que auxiliam a tomada de decisão do gestor. Como será demonstrado posteriormente, as soluções nasceram de resoluções de problemas da cadeia de cana-de-açúcar. No entanto, atualmente, a preparação de terra, a seleção de sementes, a semeadura propriamente dita, a fertilização, a pulverização e a colheita também são objetivos de melhoria da Solinftec. Além disso, ferramentas de previsão do tempo e gestão da informação da fazenda também estão no portfólio da empresa. As ferramentas de hardware demonstradas servem como inputs ao software. Isso porque há um serviço próprio desenvolvido pela Solinftec que inclui dashboards, avisos e fluxos de comunicação, os quais agem de maneira integrada para a gestão de todas as atividades. Além disso, como também será demonstrado posteriormente, a Solinftec também atua com uma inteligência artificial desenvolvida internamente à empresa. Para compreender a atualidade, é importante demonstrar o histórico, a evolução das ferramentas da empresa. Desde o início, quando a Cosan Raizen era cliente única da Solinftec, já se visavam soluções sob medida. Entretanto, naquele momento, se utilizava apenas telemetria e maquinários ainda simples para resoluções dos problemas da cadeia da cana-de-açúcar e da moagem de maneira geral. Com o passar do tempo, isso se tornou mais complexo. A gestão da logística se tornou foco de resolução de problemas da Solinftec. Assim, diversas ferramentas, as quais serão exemplificadas a seguir, visavam redução do lead time e otimização na precisão das entregas às usinas e beneficiadoras. Aqui vale o destaque às beneficiadoras, porque atualmente a Solinftec ampliou seu portfólio de clientes, ou seja, hoje não se pauta apenas as usinas, mas também a produtores de soja, milho, algodão, entre outros produtos. Visando a ilustração dos cenários apresentados anteriormente, foram apresentados cases, os quais são disponibilizados nos anexos do estudo de caso. Inicialmente é exposto o caso da usina São João e a fila única de transbordos, o FUT. Essa ferramenta integra colheitadeiras, caminhões e todo o sistema de telemetria para que seja organizada uma fila entre caminhões e tratores para que, como apresentado anteriormente, reduza o lead time e aumente a precisão na entrega às usinas. O último exemplo se pauta na chinesa Cofco. Destaca-se aqui a utilização da Alice, a inteligência artificial desenvolvida pela Solinftec. Essa é a mais recente e uma das mais importantes soluções da empresa. Isso porque ela integra todas as outras soluções em comandos automatizados. Por exemplo, o gestor não precisa mais direcionar todas as máquinas e os softwares manualmente durante o dia. Isso porque a Alice já faz isso de maneira automatizada através de programação, lançando como outputs relatórios sobre as atividades da fazenda. Falando um pouco sobre o espaço de tecnologia agrícola e a Solinftec, esse setor ele pode ser considerado crescente e caracterizado como monopolisticamente competitivo. É possível perceber isso através de um estudo mostrado no case de que 40% dos agricultores usam pelo menos um tipo de software de dados agrícolas e 1/3 usa mais de um simultaneamente. Então, com isso, nós podemos concluir que a Solinftec ela deve se posicionar adequadamente dentro do mercado, com o objetivo de continuar crescendo, ganhando participação e competindo com as outras empresas. Outro ponto
é que as empresas de tecnologia elas estão dentro do mesmo mercado, mas elas oferecem soluções exclusivas que se adaptam às diferentes operações e atividades. Então, os agricultores eles podem utilizar várias plataformas juntas com o objetivo de complementar as operações e fazer um melhor uso das funcionalidades. Por fim, nesse tópico, ele ressalta que a Solinftec é única, porque ela foca na otimização de processos agrícolas para redução de custos, mas ela também considera variáveis externas, como o clima, a mão de obra e a condição do rótulo do produto. Além disso, ela utiliza tecnologias de IoT, inteligência artificial, e fornece informações em tempo real. Então, a Solinftec ela pode ser combinada com outras plataformas, e isso pode gerar, às vezes, alguma redundância, mas também pode gerar complementariedade. Então, eles ressaltam, por fim, que quando a Solinftec incorpora novos recursos, ela acaba se diferenciando e fazendo um melhor uso dos seus recursos. No tópico sobre estratégia de marketing da Solinftec, especificamente no Brasil, o artigo mostra que os primeiros clientes recebiam soluções personalizadas da empresa que eram adaptadas às suas operações específicas. Então tem o exemplo da Raizen, que é no setor de cana-de-açúcar, e da Terra Santa, que é no setor de produção de grãos e algodão. Mais para frente eu vou comentar um pouco melhor sobre esse exemplo da Terra Santa. Continuando, tem o ponto de que a empresa no começo trabalhava em caráter de contingência, então ela cobrava apenas as despesas operacionais somente se o projeto fosse bem sucedido. Além disso, após a implementação da plataforma, ela utilizava uma estratégia de intimidade com o cliente, buscando entender suas necessidades e adaptar as soluções a essas necessidades, garantindo que estão gerando informações úteis. Por fim, eles mostram que a proposta de valor da empresa é reduzir custos, mantendo o maior rendimento possível dos clientes. Isso era muito bom porque os agricultores normalmente são avessos aos riscos. Então, com essa abordagem, eles tinham maior facilidade em adquirir a plataforma da empresa. Dentro do tópico de estratégia de marketing da Solinftec no Brasil, tem o exemplo da Terra Santa, que é uma empresa agrícola no Brasil, no setor de grãos, que já utilizava, antes da implementação da plataforma da Solinftec, agricultura de precisão. Mas era um modelo básico em que eles utilizavam notas escritas, depois eles transferiam para as planilhas e só, por último, eles transferiam os dados para um software de análise. Era um modelo muito básico, muito demorado e impreciso. Então a Solinftec ela propôs uma solução de uma plataforma e ela concordou em compartilhar os riscos desse projeto, cobrando uma taxa mais baixa, e caso fizesse sucesso, ela esperava uma taxa nos resultados. Então, essa solução proposta, ela estava relacionada a digitalizar todas as informações provenientes de várias máquinas diretamente para o software. Isso minimizava bastante a interferência humana. Outro ponto sobre a solução da Solinftec é que eles implementaram interface amigável, eles implementaram imagens de satélite para visualizar a fazenda e cada máquina, e eles implementaram também estação meteorológica. Então, os impactos dessa solução foi que os ganhos estavam relacionados ao aumento das horas de utilização de máquinas, redução no consumo de combustível, informações mais detalhadas sobre as operações agrícolas e sistemas de contabilidade melhores e mais precisas. Com isso, é possível perceber que foi um sucesso a implementação da plataforma da Solinftec. Então, a Terra Santa ela expandiu para as outras fazendas da empresa. No tópico sobre os desafios da Solinftec de hoje, primeiro o artigo faz um panorama da empresa, em que atualmente ela possui cerca de 450 funcionários, divididos em um time de desenvolvedores de software, técnicos, vendedores de campo e funcionários administrativos. Aqui no Brasil, ela possui 4 escritórios principais, que estão localizados em Araçatuba, Piracicaba, Nova Mutum e Sinop. Bom, agora especificamente sobre os desafios e também as decisões estratégicas da empresa,
é possível notar 3 pontos principais, os quais são a estrutura de Software as a Service, a entrada e crescimento na indústria de grãos e a expansão internacional. O primeiro, que é relacionado à estrutura de Software as a Service, ou seja, software como um serviço, foi a decisão de conversão das soluções em um modelo de software como serviço. Isso porque este modelo ele facilita o processo de decisão do agricultor de adotar os sistemas da Solinftec. O segundo tópico, que é a entrada e crescimento na indústria de grãos, ele foi motivado porque a empresa estava presente praticamente só no setor de cana-de-açúcar. Então, 70% da área plantada está sendo monitorada pela empresa, mas ela percebeu alguns problemas de estar apenas nesse setor, o que fez com que ela decidisse diversificar para o setor de grãos, concentrando-se em soja, milho e algodão como culturas-alvo. Por fim, na expansão internacional, a Solinftec ela quer se tornar um participante global no mercado de tecnologia agrícola. Só que para isso eles acreditam que primeiro devem se estabelecer e ganhar participação de mercado nos Estados Unidos, para então eles expandirem para os outros países. Eu vou falar um pouco sobre a introdução de novos mercados com foco nos Estados Unidos, fornecida pela Solinftec. A Solinftec ela sempre atuou no território brasileiro, mas como foco futuro, ela gostaria de ser introduzida no mercado internacional. Nos anos passados e em destaque no ano de 2019, ela focou bastante nos Estados Unidos, principalmente na região do estado de Indiana, em que atualmente possui uma das principais atividades do agronegócio, em que ela visava uma maneira e desenvolvimento de novas tecnologias. Outro fator importante para a tomada da sua decisão foi a introdução da Universidade de Purdue, que é uma também das principais que fornece pesquisas e um desenvolvimento voltados totalmente para as questões agrícolas. A inserção na organização de UEN também foi um fato muito relevante para essa tomada de decisão, principalmente porque ela foca no fornecimento de testes para a tecnologia das coisas na agricultura, em que ela incentiva os agricultores que são vistos como inovadores, dando certo apoio nas suas tecnologias e principalmente nas suas terras para um melhor desenvolvimento. Um pouco sobre as principais dificuldades para a introdução desse novo mercado. A gente tem que pensar que os Estados Unidos ele vem passando por tempos muito difíceis, principalmente na sua produção e na sua venda dos seus produtos agroindustriais. Primeiramente, a gente precisa pensar no impacto que está causando a competitividade dos Estados Unidos junto com a China, o que faz que haja muita oscilação de preços em soja e em outros elementos, por exemplo. Outro ponto importante é o aumento das precipitações de chuvas nesses territórios, ocasionando bastante perda na produção e uma diminuição da taxa de lucro da agricultura. Agora um pouco sobre os perfis dos clientes. A gente tem que pensar que os produtores rurais brasileiros e americanos eles são totalmente diferentes. Os brasileiros eles não são ligados à sua produção, ou seja, essa pessoa ela está no ambiente rural, mas ela vive no ambiente urbano. Então, assim, essa ligação entre o seu trabalho e a sua casa, ela é muito extensa, ocasionando sempre diversos agentes em torno dessa produção. É muito diferente do produtor americano, em que ele está totalmente ligado à sua produção, ou seja, onde ele mora é onde ele trabalha e é onde ele vai vincular toda a sua produção. Então, esse pensamento ele é muito difícil, principalmente na abordagem de como a Solinftec ela pode entrar. O outro tópico ele se baseia muito na cultura organizacional. Isso vem bastante de como a organização Solinftec ela abordou a introdução desse mercado. Então ela quis trazer um pouco dos seus colaboradores brasileiros
e introduzir essas pessoas no ambiente internacional, para que toda a infraestrutura da empresa, juntamente com os valores e a personalidade dela, não houvesse muita mudança. Então isso é muito difícil, porque por mais que exista esses brasileiros na organização internacional, é muito diferente a abordagem que tem que tomar. Então é muito difícil essa interação entre culturas. Um pouco no papel do varejo, que é uma derivação das dificuldades enfrentadas na implementação do território americano. Nos Estados Unidos, os varejistas eles possuem um papel importante em termos de aplicativos personalizados. A pulverização de proteção de culturas ou a fertilização são feitas por eles. Então, toda a questão tem muito controle sobre essa questão da produção. Muito diferente dos agricultores brasileiros, que eles possuem controle na revenda dela. Isso pode ser um desafio significativo na otimização de preços, principalmente porque possui diversos indivíduos, né, em todo o processo de produção. Porém, a gente pode citar um exemplo que foi implementado em um dos agricultores americanos fornecidos pela Solifintech, chamado Projeto em Piloto da Cooperativa da Fazenda dos Estados Unidos. A empresa Solifintech, ela conseguiu auxiliar um produtor do Centro-Oeste e conectou os seus caminhões e pulverizadores por meio da internet, visando o tempo de abordagem de colheita. No início era visto o tempo total de 10 horas, porém com todas as informações vinculadas feitas pela tecnologia, obteve-se um resultado de que foi dividido 3 horas e meia foram relatados como tempo real de todo o processo da retirada da colheita. 3 horas e meia foi vista como tempo de viagem, que essa máquina conseguia se transitar de um território para o outro. E 3 horas é que a máquina ela ficava parada. Então, pode-se ver que o tempo real não era necessariamente 10 horas, o que impactou consequentemente numa melhor produção, porque eles conseguiram desenvolver diversas atividades para tentar reduzir essa interferência ou até mesmo vincular outras formas de produção para conseguir reduzir ou conciliar esse tempo perdido, digamos assim. Porém, a gente precisa pensar que os agricultores, quanto maior eles crescem nos Estados Unidos, menos eles acham que necessitam de uma influência ou um auxílio de um serviço interno, como pode ser visto aqui na figura ao lado. Muitas das vezes eles acreditam, eles mesmos consigam esse controle em toda essa produção, sem necessariamente uma interferência direta da tecnologia. Com isso, a Solifintech ela apresenta uma dificuldade muito extensa, porque ela precisa apresentar todo esse papel da tecnologia e do papel informacional que conseguem conciliar junto com o produtor para gerar uma taxa de lucro maior e um desperdício de tempo e dinheiro, né, nessa produção.